Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e hoje eu quero falar com você que tem o desafio de interpretar o humor do seu chefe ou interpretar o humor do seu colaborador. Essa missão é quase impossível, por quê? Porque nós nunca sabemos exatamente o que está rodando na cabeça do outro, mas nós podemos controlar sim o que reverbera dentro de nós. Eu estava escutando uma frase do Cortella que falava assim, a questão de importar, dar importância às coisas, e isso me marcou profundamente. O que ele dizia? O importar, o que é importar na essência? O importar é você trazer para dentro, e muitas das vezes nós trazemos para dentro lixo dos outros. Nós precisamos nos importar com o que de fato nutre o nosso interior. Mas como é que a gente faz isso no dia a dia, como eu estava dizendo? E eu me peguei em situações em que eu esqueci disso, dessa regra básica da vida. Porque eu não sei você, mas do lado de cá, diversas vezes, em situações conflitantes, eu só reagi ao humor do outro. E muitas das vezes, no importar, eu levava para o lado pessoal. Infelizmente, existem pessoas em cargo de liderança que exercem isso na gente e a gente nem percebe. Imprimem em nós os seus conflitos emocionais, a sua bagunça interna, mas bem na verdade, quando a gente freia aquela situação e pausa a cena e para observar, não tem nada a ver. É mais sobre o que o outro pensa sobre mim do que de fato eu sou. E como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente lida com esses conflitos? Eu de tantas vezes cheguei em casa chorando com raiva porque o outro me disse coisas que machucou, porque o outro me deu feedbacks disfarçado de ameaça, feedbacks disfarçado de situações assim, aquela tentativa de me silenciar, aqueles feedback que literalmente me paralisava. Eu ficava assim, caramba, eu realmente não sirvo para fazer isso? E nesse dia que eu literalmente falei assim, basta, chega, eu fui lá pro meu canto conversar com Deus. E lá no meu íntimo eu chorava, falava para ele, Senhor, não tô dando conta, Senhor, tá difícil, Senhor, nunca acerto, Senhor, tá tudo errado. Aí lá no meu íntimo ele falou assim, minha filha, peraí, calma, que nem tudo é tudo isso. Calma, vamos olhar para a situação, vamos entender o que está acontecendo. E aí eu percebi que o grande segredo é quando nós saímos da cena do emocional e trazemos o racional para olhar aquele conflito. Aí eu desenvolvi uma estratégia que se chama 4 P's da bússola emocional. Mas como que é isso? É você ter pausa, é você ter presença, é você ter posicionamento e é você ter proteção. Todas as vezes que acontecer uma situação desafiadora no seu trabalho, no seu relacionamento, onde quer que seja, a primeira coisa que você faz é pausa. Calma. Isso é meu ou é do outro? É literalmente você separar as coisas, não trazer tudo embolado para dentro, não se importar com o que está acontecendo, porque muitas das vezes o que o outro diz é bem mais sobre o conflito interno dele do que de fato você naquela situação. Aí quando você separa o que é do outro do que é seu, você tem a oportunidade de olhar para aquilo. Isso é sobre mim? Essa reação que a pessoa teve, olha lá o outro, você analisando o outro, essa reação que a pessoa teve condiz com o que é meu? Se a resposta for negativa, não se importe, não traga para dentro. Aí sim você começa a ter recursos para sair dessas situações conflitantes. O outro pode estar simplesmente transbordando o seu lixo emocional, a sua bagunça interna, e você não necessariamente é obrigado a acolher e nem a aceitar. O segundo passo é sobre presença. O que quer dizer presença? É você respirar fundo 2 vezes. Sente o chão que você está pisando, porque quando nós estamos na ira, quando nós somos reativos ao gatilho dos outros, quando nós somos reativos à agressão do outro, nós literalmente deslocamos, descolamos do aqui e agora. Aí, quando nós respondemos na emoção, desanda.
desanda. E existe aquelas situações que literalmente a gente engole tempestade. Imagina o que é que vira dentro de você. Então, quando você respira fundo e busca sentir o chão que você está pisando, você literalmente está dizendo para o seu cérebro que você está aqui agora, que ele não precisa reagir na explosão. Gente, isso é precioso. Quando você está com presença, você tem a oportunidade de escolher responder com clareza e não somente no impulso. O terceiro passo é sobre posicionamento. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos como estrategista de marketing, é que a forma como você se posiciona quando está sob pressão define exatamente a sua força silenciosa. Não é gritando, não é rebatendo, mas também não é engolindo a seco. A comunicação assertiva é você saber exatamente o que merece a sua resposta e o que merece o seu silêncio. O quarto passo é blindar a sua mente. Mas como? Trazendo à memória o seu valor. E muitas das vezes, em situações conflitantes, nós acreditamos no que o outro diz sobre nós. E a maioria das vezes, nós literalmente duvidamos da nossa capacidade. Então, quando eu falo para você blindar a sua mente, é trazer esse recurso precioso, trazer por aqui e agora o que você sabe fazer, o seu dom, o seu valor. Não é porque o outro é agressivo com você que você vai ser negligente consigo mesma. Se o ambiente é tóxico ou confuso, não é a aprovação alheia que vai te potencializar, mas é a sua força interna. Lembre-se, você não é aquilo que os outros descarregam em você, mas você é aquilo que Deus plantou dentro de você. Bora ancorar tudo que eu falei até aqui? Se você estiver passando por situações conflitantes e quer sair rápido dessa confusão, é fácil. Tenha sempre um papel e caneta perto de você. Escreva no papel o fato, o que de fato aconteceu, não o meu imaginário. É assim, ó, fulano gritou comigo, isso é fato. A outra coisa que você vai anotar é como eu me senti. Como eu me senti quando fulano gritou comigo? Eu me senti dessa forma com o grito de fulano. E aí, o terceiro ponto e o mais importante é como você reagiu. Como você reagiu ao grito do fulano. Quando você coloca isso no papel e ordena os seus pensamentos, você está separando os sentimentos e a partir daí você começa a ver a sua evolução. Eu tenho certeza absoluta que quando, numa próxima vez, você passar por uma situação igual ou parecida, o seu cérebro já vai ter defesa. Rapidamente você vai conseguir sair da situação sem agir somente pela emoção. Isso é autodomínio, isso é autocontrole, isso é vida. E é isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Se te ajudei de alguma forma, deixe nos comentários ou compartilhe esse vídeo com alguém, ou até melhor, salve todas as vezes que você estiver precisando lembrar do que foi dito aqui, revisite-o. Isso ajuda muito no processo da sua evolução. Até o próximo vídeo.